Olá, eu fui convidado junto com alguns amigos meus para que a gente participasse de um seminário, ou dessemos uma palestra, um seminário, numa escola técnica de enfermagem, que dizia a respeito de hipotiroidismo e a apneia do sono. E surgiu também algumas questões lá, se tinha alguma relação com lúpus também. Eu achei interessante então fazer esse vídeo em cima de algumas perguntas que os próprios alunos fizeram nesse seminário. Então nós temos aqui 5 perguntas que foram feitas, que eu resolvi fazer o vídeo em cima delas, que é: o hipotiroidismo e a apneia do sono têm relação um com o outro? Essa é a primeira pergunta. A outra pergunta que apareceu: como a tiroide pode influenciar no sono? O hipotiroidismo causa a apneia do sono? É a causa ou não? Aí vem a questão também do lúpus. Quem tem lúpus pode apresentar problemas de tiroide? Então, uma questão importante essa, né? Aí a quinta e última questão é: como é o tratamento de pacientes com apneia e hipotiroidismo? Eu achei muito interessante essas perguntas que fizeram outras, várias perguntas também, mas essas aqui foi a que mais se destacou. Então, respondendo aqui a primeira pergunta, que é: o hipotiroidismo e a apneia do sono têm relação um com o outro? Então, respondendo essa pergunta, geralmente pacientes com hipotiroidismo apresentam dificuldades respiratórias, que correspondem com episódios de apneia do sono. A tiroide, sem dúvida, influencia e afeta no nosso sono, podendo inclusive estar associada aos episódios de apneia do sono. A apneia do sono é aquele problema que a pessoa ronca e fica sem respirar por um determinado tempo durante o sono e de repente acorda roncando. Nós vamos falar sobre isso. A segunda pergunta: como a tiroide influencia no sono? Interessante saber isso, né? Como que a tiroide pode influenciar no sono? Os distúrbios de sono estão mais associados com a tiroide do que se imagina. Quando o paciente possui o hipotiroidismo, ou seja, quando a tiroide é menos ativa, hipo quer dizer menos, hiper quer dizer mais, né? Então, quer dizer, hipotiroidismo, que a tiroide ela é diminuída, ou pode ser causada, no caso de uma atrofia, que aconteceu por algum motivo, ou talvez ela não desenvolveu, conforme o crescimento da pessoa, conforme veio a idade, ela não desenvolveu no seu tamanho normal. Então, portanto, evidentemente, ela deixa de produzir a quantidade de hormônio que o corpo necessita. O organismo acaba se tornando então menos ativo, exatamente por essa falta desse hormônio que o hipotiroidismo causa. Dessa forma, esse paciente sente-se, quem tem hipotiroidismo, costuma sentir cansaço com maior facilidade e bastante sonolência. Provoca bastante sonolência. Então, respondendo essa questão aqui, como a tiroide influencia no sono. A outra questão: o hipotiroidismo causa apneia do sono? Então vamos lá. Percebe-se que há uma convergência em se tratando de pessoas que possuem hipotiroidismo e apneia do sono. O que quer dizer essa convergência? Que a maioria das pessoas que têm hipotiroidismo acaba apresentando sintomas de apneia do sono, inclusive com relação a alguns sintomas, outros sintomas também. Sintomas comuns, que é a dificuldade ou paradas respiratórias que a pessoa tem durante o sono, cansaço excessivo durante o dia, sonolência excessiva, apatia, a pessoa fica apática, então quer dizer que ela acaba, para ela tanto faz quanto fez, as coisas acontecem, as coisas que vêm, que deixam de vir, ela fica apática. Dores de cabeça constantes,
Dificuldade de concentração, a pessoa não consegue se concentrar direito. Às vezes vai ler um livro, ou vai assistir um filme e não consegue se concentrar, ou pensar em algum problema, resolver algum problema, né? Entre outras coisas. São relacionados tanto ao hipotiroidismo quanto à apneia do sono. Veja que esses sintomas eles se enquadram tanto na apneia do sono quanto no hipotiroidismo. Dessa forma fica a questão: o hipotiroidismo é um fator que causa a apneia do sono? Será que é o hipotiroidismo que causa a apneia do sono? Portanto, não se pode dizer com certeza que é o causador do outro, que um causa o outro. Porém, o que se sabe é que há, sim, uma correlação entre esses dois fatores, como eu disse. A maioria das pessoas que têm apneia do sono, elas também apresentam, na maioria dos casos, né, o hipotiroidismo. Pessoas com hipotiroidismo têm maior chance de desenvolver um distúrbio de sono. E, por sua vez, pessoas diagnosticadas com apneia do sono também são do grupo em que há um risco aumentado de possuir o hipotiroidismo. Então, existe sim uma relação, né? Apesar que os cientistas não gostam de confirmar, mas as coincidências dos fatos de uma doença puxar outra, né? Que nem a gente fala aqui, quem tem hipotiroidismo geralmente apresenta a apneia do sono, e quem tem a apneia do sono, quando vai fazer alguns exames, acaba constatando que tem um hipotiroidismo também. Não são todos os casos, não é 100% dos casos, mas vamos dizer aí que pelo menos 70% dos casos acontece de a pessoa apresentar esses dois sintomas, hipotiroidismo e apneia do sono. Aí vem a questão do lúpus, né? Aí nesse caso, o lúpus é uma doença autoimune, né? Muitas pessoas conhecem, já ouviu falar, onde as células do corpo acabam atacando o próprio organismo. Então, quem tem lúpus pode apresentar problemas de tireoide. Veja bem, pessoas que têm lúpus podem apresentar problema de tireoide? A resposta é sim, pode sim. Pessoa que tem lúpus pode apresentar problema de tireoide, mas não necessariamente esse problema de tireoide é provocado pelo lúpus. Pode ser também provocada pelo lúpus, mas não é a maioria dos casos. Às vezes a pessoa tem problema de tireoide, ela tem lúpus, ela tem problema de tireoide, mas não foi o lúpus que causou. Mas há casos em que o lúpus causa também o hipotiroidismo. Então, ainda falando sobre o lúpus, alguns pacientes podem ter problemas de tireoide, problemas, quem tem lúpus, não relacionados ao quadro autoimune do lúpus, sem relação com o lúpus. Porém, outros podem desenvolver anticorpos, como é o caso do lúpus, contra a tireoide. Então, o lúpus ele desenvolve alguns anticorpos, em alguns casos, que vai atacar a tireoide, provocando o quê? A diminuição da tireoide, provocando o quê? O hipotiroidismo. Porém, outros podem desenvolver anticorpos contra a tireoide e desenvolver problemas com a doença, por exemplo, como a doença de Basedow-Graves, que é um hipotiroidismo, o hipertiroidismo, desculpa, aí no caso aqui é o hipertiroidismo, que é um aumento da tireoide, provocado por um anticorpo que estimula o funcionamento da glândula. O anticorpo do lúpus, que pode provocar o funcionamento da tireoide, o funcionamento excessivo da tireoide, fazendo com que ela desenvolva e provocando o hipertiroidismo, né? Então a tireoide começa a produzir hormônio a mais do que o necessário para o corpo. Bom, então, e a tireoide de Hashimoto, que é um hipotiroidismo, chamado de tireoide de Hashimoto, que é o hipotiroidismo, provocado por um anticorpo também, no caso do lúpus aqui, pode ser provocado por um anticorpo do próprio lúpus, que diminui a função da tireoide, que ataca a tireoide, diminuindo assim a sua função.
Esses anticorpos podem estar associados ao lúpus eritematoso sistêmico, ao LES, conhecido como LES. Então, o lúpus pode sim provocar um hipotiroidismo ou um hipertiroidismo. Então, ele pode provocar, mas não é o caso dizer que todo mundo que tem lúpus vai ter problema de tiroide. Não. Ele pode provocar, mas tem pessoas que têm lúpus e têm tiroide, problema de tiroide, um hipotiroidismo ou hipertiroidismo, e não foi causado pelo lúpus. Mas pode acontecer sim. O que não pode acontecer é o contrário. Né? O problema de tiroide provocar lúpus, isso não. Mas quem tem lúpus pode sim acontecer de ele provocar algum problema de tiroide. E aí vem também a outra pergunta, a última pergunta que fizeram, né? Como que é o tratamento do paciente que tem apneia e hipotiroidismo? Tanto seja, no caso, como lúpus, se for provocado por lúpus ou não, né? Existe o tratamento igual. Né? Para tratar o hipotiroidismo, basta, a princípio, adotar na rotina medicamentosa prescritos pelo endocrinologista. Aí, no caso, se alguém que tem lúpus, que desenvolve o problema de tiroide, além de tratar com o reumatologista o lúpus, ele vai ter que tratar também com o endocrinologista, que é o médico responsável por tratar problemas de tiroide, que vai ajudar a repor os hormônios da tiroide, aí no caso do hipotiroidismo, quando ela não fabrica os hormônios necessários, existem medicamentos, né, que ajudam a repor. Esse tratamento dura, na maior parte das vezes, durante a vida toda do paciente. Porque se a tiroide ela está diminuída, então aquilo não vai se normalizar, ela não vai crescer mais, então a pessoa tem que tomar pela vida toda esse remédio para repor os hormônios. Já que a tendência é que a tiroide necessita cada vez mais de reposição hormonal para o seu pleno funcionamento, por isso tem que tomar os remédios. Já o tratamento da apneia do sono, que pode ou não estar relacionado com o hipotiroidismo, se for esse o caso, né, também dependerá do diagnóstico da prescrição do médico conforme o grau de intensidade desse distúrbio. Existe grau de intensidade da apneia do sono, e esse grau ele é medido por minutos por hora, né, ou segundos por hora, como ele acontece. Então, por exemplo, aí no caso também de vezes, né? Quantas vezes numa hora acontece aquele problema de parada respiratória e voltar a respirar de novo, que é a apneia do sono. Então a classificação do grau, ela é da seguinte forma: se você tem apneia do sono, você pode fazer também, saber qual é o seu grau, ou alguém que convive com você, pode ser seu esposo, sua esposa, pai ou mãe, que vive com você e observa o seu sono, pode também fazer esse teste. Então, se você tiver, por exemplo, de 5 a 15 episódios por hora, tiver de 5 a 15 episódios durante o sono, em uma hora, você está no grau normal ou no grau leve de apneia. Mesmo assim, é bom procurar um especialista, mesmo tendo um grau normal ou um grau leve. Porque tudo tem jeito para se dar uma melhorada, né? Para ter uma condição de vida melhor. Né? Quando tem de 15 a 30 episódios por hora, veja bem, aqui já dobrou, né? De 15 a 30 episódios por hora, ou de 15 para cima, o grau é moderado. Mesmo assim, ainda o grau é chamado de moderado. E mais de 30 episódios em uma hora, ainda está no grau grave. O grau grave da doença tem que ser observado com muito cuidado, porque ele pode causar muitos problemas. Né? O diagnóstico da apneia do sono, bem como a identificação da gravidade, é realizado através da polissonografia. É um aparelho, tá? Que é um exame simples e indolor realizado durante uma noite de sono do paciente. O paciente usa aquele aparelho e o aparelho vai detectando
É como vocês já viram aquele aparelho que faz mapeamento de pressão, que a pessoa põe, fica 24 horas com aquele aparelho ligado no corpo, no braço, dorme com ele, faz as suas atividades normais com ele, ele vai fazer um mapeamento da pressão arterial. Esse aparelho aqui também, né, que é o polissonógrafo, né, que faz a polissonografia, ele também funciona da mesma forma, ele vai medir, né, a quantidade de casos da apneia durante a hora do sono, para se descobrir qual é o grau. Tratamento, por sua vez, é mais comum através do uso de um aparelho apropriado. Não é tanto com remédio que se cuida da apneia do sono, mas às vezes com um aparelho que pode ser uma máscara de ar, né, que abrange o nariz e a boca e vai desobstruir as vias aéreas, permitindo a melhor qualidade da respiração durante a noite. Então, essa é a relação que eu gostaria de trazer para vocês entre o hipotiroidismo, a apneia do sono e o lúpus também, como foi aqui muito bem colocada essa questão, eu achei muito boa e muito oportuna. Então, o que eu tinha que trazer para vocês é isso, e até o próximo vídeo. Deixa aí o seu comentário, o seu like, aproveita e compartilha com amigos que você sabe que tem esse problema, para eles ficarem por dentro também, tá? Deus abençoe.